Meu nome é Luciana Andrade. Tenho 54 anos, 2 filhos adultos, uma netinha linda e uma história que, se eu contasse por aí, muita gente chamaria de invenção. Mas não é. Eu vivi cada detalhe, e é por isso que hoje eu conto com orgulho. Durante mais de 25 anos, fui uma esposa dedicada, uma mãe presente e uma parceira leal, tanto em casa quanto no trabalho. Sim, porque além de tudo, ajudei a construir a empresa do meu ex-marido, do zero ao sucesso. A empresa levava o nome dele, claro, Fernando Andrade Arquitetura. Nunca me importei com isso, afinal éramos um time. Ou eu pensava que éramos. Até o dia em que ele olhou para mim como quem olha para um móvel antigo e disse as palavras que mudaram minha vida. Luciana, precisamos conversar. Ele falou com um tom frio, impessoal, como se fosse uma reunião de negócios. Sentei-me em frente a ele, ainda com cheiro de café fresco na cozinha, achando que era mais uma daquelas conversas sobre planilhas ou prazos de entrega. Mas o que veio foi uma facada. Eu te respeito muito, de verdade, mas você não é mais a mesma. Está sempre cansada, sem ânimo, sem brilho. A idade chegou, Luciana. E você está desinteressante. A última palavra me atravessou como uma lâmina. Eu estava desinteressante. Aos olhos do homem com quem dividi mais da metade da minha vida. Eu quero o divórcio. Ele completou, sem sequer piscar. Não chorei. Pelo menos não na frente dele. Peguei minha bolsa, deixei a casa, nossa casa, e andei pelas ruas sem rumo. A dor era tão grande que eu mal conseguia respirar. Ele não tinha apenas acabado com um casamento. Ele havia me descartado, como se eu fosse um produto com data de validade vencida. Os dias seguintes foram um borrão. Eu olhava para o espelho e não via nada além de cansaço e tristeza. Os calores da menopausa vinham como rajadas de humilhação. Eu me sentia pequena, invisível, ridícula. Comecei a me perguntar se talvez ele tivesse razão. Será que eu tinha me tornado mesmo uma mulher sem graça? Será que meu tempo tinha passado? Foi minha filha, Camila, quem me acordou daquele pesadelo. Mãe, você sempre foi uma mulher forte, elegante e determinada. Você não precisa de ninguém para te validar. Quem perdeu foi ele. Agora é sua vez de recomeçar. E recomeçar em grande estilo. Aquelas palavras bateram em mim como um alerta. Eu precisava parar de olhar para os cacos e começar a reconstruir. Mas dessa vez, não por ninguém. Por mim. Lembrei de algo que eu sempre repeti para meus filhos. Quem acredita em si, constrói impérios com as próprias mãos. Estava na hora de provar isso para mim mesma. Naquela mesma noite, sentei à mesa da cozinha, peguei uma folha em branco e escrevi meu nome completo, Luciana Vieira Andrade. E então me fiz a pergunta que mudou tudo. O que você quer, Luciana? Ah. Resposta não veio fácil, mas no fundo eu sabia. Eu queria voltar. Queria ser vista. Queria ter meu valor reconhecido. Queria mostrar que a idade não é o fim de nada. É o início de uma versão ainda melhor de mim mesma. E acima de tudo, eu queria ver o rosto do Fernando quando eu voltasse. Não apenas diferente, mas como a nova dona da empresa dele. Oi, meus amores. Me chamo Chris. E deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você. Porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora, e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90,
por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. Comecei o meu plano de recomeço em silêncio. Eu sabia que ninguém apostava em mim. Meus amigos mais próximos, aqueles que se diziam do casal, desapareceram. Alguns tomaram o partido do Fernando, outros ficaram desconfortáveis demais para manter qualquer tipo de contato. Isso doía, claro, mas também era libertador. Agora eu sabia quem realmente estava do meu lado. Meu primeiro passo foi me reconectar com algo que eu havia enterrado há décadas. Minha paixão por design de interiores. Antes mesmo de me casar, eu havia estudado na universidade e trabalhado, brevemente com projetos residenciais. Mas deixei tudo de lado para ajudar o Fernando a construir a empresa dele, como se isso fosse o suficiente para me realizar. Eu me esqueci de mim, e agora estava reencontrando. Procurei cursos de atualização, mentorias, acompanhei tendências, assisti a palestras, estudei de madrugada. Me redescobri aos 54 anos. Fiz contatos, voltei a desenhar. Comecei a pegar pequenos projetos por conta própria, principalmente com indicação da Camila, que trabalhava com marketing e insistiu em criar um perfil profissional para mim nas redes sociais. E funcionou. Logo eu estava decorando o escritório de uma psicóloga. Depois, o hall de entrada de um prédio comercial. Quando percebi, meu telefone não parava de tocar. Foi nesse período que conheci Renata Silveira, uma arquiteta premiada, moderna, ousada e, para minha surpresa, fã do meu antigo trabalho. Luciana, você tem um olhar elegante, um estilo limpo, atemporal. Isso não se aprende. Nasce com a gente. Vamos trabalhar juntas? Era tudo o que eu precisava ouvir. Em poucos meses, nos tornamos parceiras. Criamos um pequeno estúdio com nosso nome, Silveira em Andrade. Alugamos uma sala charmosa e aconchegante, com paredes claras e móveis de madeira clara e ferro. Era o oposto da frieza do antigo escritório de Fernando, e talvez por isso atraía gente de todos os perfis. Eu estava renascendo, e me sentia viva. Enquanto isso, ouvia rumores. A empresa do Fernando, antes próspera, começava a perder clientes. A nova sócia dele, uma jovem arquiteta de 26 anos chamada Bruna, não era bem vista no mercado. Diziam que ela era arrogante, com pouca experiência e nenhuma sensibilidade, mais preocupada com selfies do que com prazos. E o Fernando, bem, estava ficando cada vez mais ausente nas reuniões. Um dia, uma cliente chegou até mim por indicação, da Renata. Era um projeto grande, importante, uma clínica de reabilitação em uma área nobre da cidade. Enquanto conversávamos, a cliente comentou: eu tinha fechado com o pessoal da Fernando Andrade Arquitetura, mas eles atrasaram demais a entrega do pré-projeto. A nova arquiteta deles não se deu ao trabalho de entender o que a gente queria. Aí me indicaram vocês. E já no primeiro encontro, eu vi que vocês são o que estávamos procurando. Tentei manter o profissionalismo, mas por dentro eu explodia de orgulho. A vida estava começando a girar, como sempre gira. Era como se o universo dissesse: você caiu, mas não foi o fim. Foi só a curva para um caminho melhor. As coisas tomaram um rumo ainda mais interessante no final daquele ano. Uma incorporadora internacional estava comprando empresas menores para abrir uma rede de design de alto padrão com nome nacional. Eles queriam marcas com alma, histórias reais e forte presença digital. E sabe quem foi indicada como candidata perfeita? Silveira em Andrade. O processo foi longo, envolveu muitas reuniões, e mais de uma vez eu achei que não daria certo. Mas, quando assinei o contrato de sociedade, entendi que ali começava uma nova era. Nossa marca teria investimento, visibilidade e controle majoritário. Sim, isso mesmo. Com a fusão, as empresas pequenas absorvidas se tornariam parte de um novo conglomerado de design. E uma das empresas incluídas na negociação foi a própria Fernando Andrade Arquitetura, que estava afundando em dívidas e má reputação. A única forma de se manter viva era aceitar a fusão. E com isso,
Adivinhe quem ficou no comando? Exatamente. Eu, Luciana Andrade, a mulher que ele chamou de velha e desinteressante. Quando recebi o documento final confirmando a posição de diretora executiva do grupo, minha mão tremia. Mas não de medo, era de justiça, e eu ainda não havia contado a ele. Ainda. No dia em que eu entrei novamente naquele prédio onde por tantos anos fui a sombra do sucesso de outra pessoa, minhas pernas tremiam. Não de medo, mas de antecipação. Era uma manhã nublada de segunda-feira, e o ar carregava aquela mistura de expectativa e silêncio antes da tempestade. Estacionei o carro e, ao sair, encarei a fachada da antiga Fernando Andrade Arquitetura, agora parte do grupo SA Design Brasil, do qual eu era a diretora executiva. Engraçado como a vida dá voltas, e como a gente aprende a dançar no meio delas. Eu estava vestida com um conjunto sóbrio, elegante, em tons claros. Nada extravagante. Apenas o suficiente para transmitir exatamente quem eu era agora. Uma mulher segura, preparada e no comando. Quando entrei, alguns rostos familiares congelaram por um instante. Secretárias que me conheciam há anos, ex-colegas que um dia me chamaram de Dona Luciana, com um misto de respeito e condescendência. Eles não sabiam se me cumprimentavam ou desviavam o olhar. Eu os entendi. Era o reflexo da culpa. Fui recebida por Cláudia, uma das poucas funcionárias que sempre me tratou com gentileza verdadeira. Ela sorriu, meio nervosa. Dona Luciana... Quer dizer, senhora presidente, que bom vê-la por aqui. Pode me chamar de Luciana mesmo, Cláudia. Afinal, ainda somos gente. Ela riu aliviada e me conduziu até a sala de reuniões. Eu sabia que Fernando estaria lá. A fusão havia sido anunciada para todos os departamentos naquele dia, e como parte do acordo, ele manteria um cargo técnico, subordinado à diretoria geral, ou seja, a mim. Quando entrei, a sala estava cheia. Mas eu só enxergava uma pessoa. Fernando. Ele levantou da cadeira num impulso, talvez tentando entender se era um mal-entendido, uma brincadeira. Sua expressão era uma mistura de choque, confusão e... medo. Luciana, o que você está fazendo? Aqui? Olhei nos olhos dele e respirei fundo. Aquele era o momento que eu tinha imaginado tantas vezes, mas agora não havia raiva em mim. Havia serenidade, e isso o desconcertava ainda mais. Bom dia a todos. Eu sou Luciana Andrade, diretora, executiva da SA Design Brasil, empresa que, a partir de hoje, incorpora oficialmente a Fernando Andrade Arquitetura. Vim dar as boas-vindas à nova fase de todos vocês. O silêncio foi imediato, a surpresa estampada em cada rosto. E Fernando... Ele ficou sem palavras. Não pode ser, ele murmurou. Pode sim. E é. Respondi, mantendo o tom calmo, quase gentil. A fusão foi legalmente aprovada. E acredite ou não, Fernando, eu lutei muito para estar aqui. Não para te derrubar, mas para me levantar. Houve uma pausa, então continuei. Durante anos, eu fui chamada de desinteressante. Fui deixada de lado como se minha idade fosse um defeito. Hoje, eu trago comigo não só experiência, mas também inovação, visão e coragem. E é isso que essa empresa precisa para sobreviver. Fernando tentou falar algo, mas eu ergui uma das mãos, pedindo que aguardasse. Eu não estou aqui para me vingar. Estou aqui para liderar. E quero que todos saibam, quem tiver disposição para trabalhar com ética, criatividade e respeito, terá espaço ao meu lado. Quem preferir repetir padrões antigos, bom, esse tempo acabou. Com isso, abri a pasta, com os novos contratos e distribuições de equipe. A reunião seguiu de forma firme, objetiva. E quando terminou, pedi para ficar a sós com ele. Ele fechou a porta devagar, ainda atônito. Luciana, por favor, me diz o que aconteceu, como... Você... Eu me levantei, Fernando. Quando você disse que eu estava velha e desinteressante, eu acreditei por um instante, mas logo percebi que sua visão era limitada. O que você viu como decadência?
Era, na verdade, maturidade. Ele sentou-se, derrotado. E agora você vai me tirar daqui? Eu não preciso fazer isso. Você vai sair por conta própria, mais cedo ou mais tarde, se não mudar. Mas essa decisão é sua. Antes de sair, olhei uma última vez para ele. Sabe, Fernando, talvez o que mais te incomode hoje não seja o meu sucesso. Seja perceber que você me perdeu no exato momento em que deixou de enxergar o meu valor. E com isso fechei a porta atrás de mim. Ali, eu não era mais uma mulher abandonada. Eu era uma mulher completa, inteira, respeitada, e ainda estava só começando. Depois daquela reunião, minha vida se dividiu entre dois mundos que, até pouco tempo antes, eu jamais teria imaginado que se encontrariam. O passado que me feriu e o futuro que agora eu comandava. Todos os dias, eu entrava naquele escritório. Com a cabeça erguida, cumprimentava cada funcionário com respeito, até mesmo os que antes fingiam não me ver. Eu não precisava gritar minha autoridade. Ela estava ali, em cada decisão, em cada palavra, em cada gesto calmo e assertivo. Fernando, aos poucos, foi ficando mais quieto. A arrogância que antes transbordava em cada passo foi sendo substituída por uma espécie de melancolia silenciosa. Ele sabia que não era mais o centro, e o mais cruel para ele era saber que eu não havia voltado para humilhá-lo. Eu tinha voltado para brilhar. Enquanto isso, a empresa passou por transformações significativas. Reorganizei departamentos, promovi quem estava estagnado há anos, dei oportunidades a mulheres acima dos 40 que vinham sendo ignoradas. E o resultado foi impressionante. A criatividade floresceu, os prazos foram respeitados e os clientes voltaram. Um em especial me emocionou profundamente. Um dia, uma jovem chamada Luana, recém-formada, entrou na minha sala com os olhos brilhando. Dona Luciana, posso dizer uma coisa pessoal? Claro, Luana, fique à vontade. Quando eu soube da sua história, eu chorei. Minha mãe tem 52 anos e vive dizendo que já passou da idade de fazer qualquer coisa. Ver a senhora no comando, depois de tudo o que passou, me deu coragem. A senhora não é só uma líder, a senhora é uma inspiração. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu jamais imaginei ser referência para ninguém. E agora ali estava eu, recebendo a admiração de uma geração que ainda acreditava que a juventude é a única porta de entrada para o sucesso. Eu queria mostrar para mais mulheres o que aprendi na dor. Envelhecer não é enfraquecer, é amadurecer com elegância e força. Foi por isso que aceitei um convite para dar uma palestra, na Semana da Mulher, organizada por uma universidade da cidade. O tema era Recomeços aos 50, o poder de uma nova visão. Quando subi ao palco, vi uma plateia cheia de jovens, mas também muitas mulheres com cabelos grisalhos, olhos atentos e um brilho especial no olhar. Eu sou Luciana Andrade, comecei, segurando o microfone com firmeza. E esta é a minha história. Fui chamada de velha, de desinteressante. Fui descartada como se meus anos de dedicação fossem um fardo. Mas eu não aceitei esse destino. Eu levantei. Eu mudei. Eu recomecei. A cada frase, mais pessoas se emocionavam. Quando terminei, a plateia se levantou e me aplaudiu de pé. Não foi pela minha história. Foi pelo que ela representava. A liberdade de ser mulher em qualquer fase da vida, com dignidade, com propósito, com potência. Ao descer do palco, recebi inúmeros abraços, elogios e perguntas, mas um rosto entre tantos me chamou a atenção. Bruna, a moça por quem Fernando havia me trocado. Ela estava ali, com os olhos inchados, vestida de forma mais discreta, sem o brilho arrogante que ostentava nas redes sociais. Ela se aproximou, devagar, meio hesitante. Luciana, posso falar com você? Assenti. Caminhamos até um canto mais tranquilo, e então ela disse: Eu vim aqui porque eu precisava entender. Entender como a senhora aguentou tudo isso. Eu achei que tinha tudo. Mas a verdade é que eu destruí mais do que construí. E estou pagando por isso.
Não sou eu quem deve julgar seus erros, Bruna. Mas posso te dizer uma coisa. Toda dor que transforma é uma chance de renascimento. Ela chorou. E pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti compaixão, porque eu sabia como era se perder. E agora, eu sabia como era se reencontrar. A vida tem dessas ironias, lindas. Quem nos machuca, às vezes nos ensina. E quem nos subestima, nos impulsiona. Naquela noite, ao voltar para casa, recebi uma ligação do meu filho, Eduardo, que mora fora do país. Mãe, você virou notícia. Te vi no portal de notícias. Estou muito orgulhoso de você. Sorri sozinha. Orgulho. Palavra que por tanto tempo eu quis ouvir. E agora transbordava em cada gesto, em cada olhar, em cada abraço inesperado. Eu era a mulher que um dia foi chamada de desinteressante. Agora, era chamada de referência. A vida parecia finalmente se alinhar com quem eu havia me tornado. Não que tudo estivesse perfeito, porque não estava. Mas agora, cada desafio era encarado com outra postura. Eu me sentia inteira. E pela primeira vez em muito tempo, feliz. A repercussão da minha palestra havia sido maior do que eu imaginava. Começaram a surgir convites para entrevistas, mesas redondas e até um podcast exclusivo para falar sobre mulheres empreendedoras acima dos 50 anos. Era engraçado pensar que, tempos atrás, eu me sentia invisível. Agora, não só era vista, como ouvida. Em um evento promovido por uma revista de negócios, fui homenageada como Liderança Feminina do Ano. A solenidade aconteceu em um teatro elegante no centro da cidade. No palco, recebi o troféu das mãos de uma executiva da área de tecnologia que, ao me abraçar, sussurrou: Luciana, obrigada por abrir o caminho para nós. Aquela frase me acompanhou por muitos dias. Eu tinha refeito minha história, mas não só por mim. Minha caminhada estava inspirando outras mulheres a não aceitarem a imposição social de que, ao envelhecer, a mulher precisa se recolher. Foi nesse contexto de conquistas que algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail de uma instituição internacional que premia histórias reais de superação feminina. Uma das minhas palestras tinha sido traduzida por uma estudante de intercâmbio e enviada para a curadoria deles. Fui escolhida para participar do Women Rise Global, um programa de liderança feminina que aconteceria em Lisboa, com mulheres de mais de 20 países. A proposta era compartilhar experiências, criar redes de apoio e desenvolver projetos que transformassem a realidade de outras mulheres em suas comunidades. Quando li aquilo, chorei. Chorei como uma adolescente que vê um sonho antigo finalmente se materializar. Liguei imediatamente para minha filha Camila. Filha, lembra quando você me disse que eu precisava me reencontrar? Pois acho que estou encontrando o mundo inteiro agora. Ela respondeu com a voz embargada. Mãe, o mundo está vendo quem você sempre foi. Nos preparativos para a viagem, fui surpreendida com um pedido de reunião vindo do próprio Fernando. A secretária dele me avisou meio sem graça. Ele insistiu muito. Disse que é algo pessoal, mas que entende se a senhora não quiser. Pensei por alguns minutos antes de responder. E então decidi. Eu iria. Nos encontramos em uma cafeteria, discreta. Ele estava diferente, mais magro, menos vaidoso, os olhos cansados, a arrogância ausente. Luciana, obrigado por vir. Vim porque sou educada. E porque hoje sou movida a encerramentos claros. Ele respirou fundo. Eu errei com você. De todas as formas possíveis. Me deixei levar por uma vaidade idiota, por uma ilusão de juventude que nunca me preencheu de verdade. Achei que você estava velha, quando na verdade era eu que estava cego. Fiquei em silêncio, não por falta do que dizer, mas porque algumas coisas precisam ser sentidas no silêncio. Eu queria te pedir perdão, não para me redimir, mas porque não consigo mais viver sem reconhecer o que você foi, e ainda é, Fernando. Respondi com serenidade. O perdão que você busca já está acontecendo, mas ele não muda o passado.
Só liberta o presente. Ele assentiu com os olhos marejados. Eu me levantei, pronta para sair. Cuide de si, Fernando. E se puder, ajude outras mulheres a não passarem pelo que eu passei. Talvez esse seja o seu novo papel. Ao sair daquela cafeteria, o ar parecia mais leve. A mulher que um dia saiu humilhada de um casamento, agora saía aplaudida de uma vida inteira que ela mesma reconstruiu. E a viagem para Lisboa foi só o começo de uma nova missão. A ida para Lisboa foi uma virada ainda maior do que eu imaginava. Entre mulheres da Argentina, da Índia, da Noruega, do Quênia e de tantas outras partes do mundo, percebi que existia uma força universal em nós. Uma espécie de elo invisível que nos conectava apesar das diferenças culturais. Cada uma com sua história, seus tombos, suas conquistas e aquele mesmo brilho nos olhos. A vontade de viver com verdade, sem pedir licença para ser quem somos. Durante um dos encontros, fui convidada a relatar minha trajetória para uma plateia de mais de 300 mulheres. Quando terminei, recebi um abraço coletivo, desses que aquecem até o coração mais ferido. Uma das participantes, uma empresária portuguesa chamada Helena, me disse: Luciana, você não voltou para ele, você voltou para você. E foi isso que nos tocou. Aquelas palavras se tatuaram em mim, porque era exatamente isso. A minha volta, meu recomeço, minha ascensão. Nada disso teve a ver com vingança. Não era sobre ele, era sobre mim. Sobre encontrar minha voz, minha força, meu lugar no mundo. Meses depois da viagem, fundei uma ONG chamada Recomeçar aos 50, voltada para apoiar mulheres acima dos 50 anos que desejam se recolocar no mercado de trabalho, abrir um negócio ou simplesmente reencontrar a autoestima perdida. Recebemos cartas de todos os estados do Brasil e os primeiros encontros presenciais foram comoventes. Mulheres que passaram décadas caladas, invisíveis, agora falavam, riam, sonhavam. Aos poucos, fui deixando os bastidores da empresa que um dia teve o nome de Fernando. Entreguei a liderança para novas vozes e passei a me dedicar integralmente à ONG e a escrever meu livro, com o título que você já deve imaginar: Desinteressante para quem? Nele, conto tudo. Desde os primeiros sinais de que eu estava apagando minha própria luz para caber em um relacionamento que não me merecia, até o momento em que entrei naquela sala de reuniões e recuperei o que era meu por direito. Não só a empresa, mas a minha identidade. Hoje, moro em uma casa que eu mesma reformei, rodeada de plantas, livros e lembranças boas. Meus filhos me visitam sempre. Minha neta adora minhas histórias. E eu recebo cartas semanais de mulheres que decidiram recomeçar porque ouviram a minha história em algum podcast ou leram meu relato em alguma revista. Outro dia, uma delas me escreveu: Luciana, eu estava prestes a desistir. Aos 58 anos, fui chamada de ultrapassada, inútil, mas aí vi seu vídeo. E pela primeira vez em muito tempo me vi em alguém. Obrigada por me fazer acreditar que ainda dá tempo. Eu chorei lendo aquilo, porque se a minha dor serviu para dar coragem a outras mulheres, então tudo valeu a pena. Quanto ao Fernando, nunca mais o vi depois daquele café. Soube, por amigos em comum, que ele vendeu a parte que ainda restava da empresa e se mudou para o interior. Fico em paz por saber que a história dele seguiu o curso que ele escolheu. A minha, eu reescrevi com cada pedaço de mim, com todas as rugas, todas as cicatrizes, todas as fases que a vida me deu. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo uma mulher velha. Vejo uma mulher inteira. Uma mulher que foi subestimada, descartada, chamada de desinteressante, mas que renasceu, com mais brilho, mais propósito, mais amor por si mesma do que jamais teve antes. E se tem algo que aprendi é que nunca é tarde para se tornar a mulher que você deveria ter sido o tempo todo.